Ele é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Igaraçu. Evangélico, como se diz de nascença, pai e mãe evangélicos. Foi criado na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, participou de corais e hoje, depois de 502 anos da reforma de Lutero, ele propõe uma nova reforma no cristianismo evangélico. Eu estou falando de Josias. Boa tarde, Josias Gomes. Boa tarde, Helder. Os padres e os bispos estavam vendendo salvação. E Lutero fez aquela reforma. E hoje, 502 anos se passaram, você chega à conclusão que precisamos de uma nova reforma dentro do cristianismo evangélico. Por quê, Josias? Porque a igreja evangélica, ela está fazendo as mesmas coisas que a igreja protestante, que a igreja católica fazia anteriormente. Então, a indulgência que foi cobrada, que Lutero protestou, que fez a reforma, hoje é feito de outras formas, através de produtos que ele vende para conseguir dinheiro. Então, a igreja protestante e evangélica está pior do que há 502 anos atrás. Precisando de uma reforma agora na igreja evangélica protestante. Você se refere a aqueles absurdos que a gente vê na televisão, até vassoura ungida para varrer a casa e ter sucesso, água que é vendida a preço exorbitante porque o pastor diz que trouxe de algum lugar. Ou seja, a fé virou moeda, virou negócio. Exatamente. Eu sou presidente da Associação Comercial e nota-se que se fundar uma igreja é melhor do que abrir um comércio. É muito mais lucrativo montar uma igreja. Então, estão fazendo negócio com o cristianismo. Nós estamos aqui no monte, consagrando essas vassouras, aonde está no livro de Isaías que o Senhor varrerá com a vassoura todo o mal, porque o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Então Deus diz que com a vassoura ele varreria, a vassoura da perdição, para tirar todo o mal. Prepare, porque você receberá essa vassoura nesse próximo sábado, na Igreja Despertar da Fé, no centro de Belo Horizonte. Nós vamos clamar nessas vassouras e Deus fará o grande milagre acontecer. Assim como está em Isaías, que Deus varrerá o mal, nós vamos então orar para que Deus venha varrer toda a obra do mal, toda a maldição da sua casa, da sua loja, da sua empresa, em nome de Jesus. Como, nesse século agora, desencadear uma reforma? Você vê que na época de Lutero, ele tentou fazer isso de uma forma direta e foi perseguido. Será que você não vai ser perseguido? Da mesma forma, nenhuma igreja ela quer uma reforma. Isso prova que tem coisa errada nas igrejas. O dízimo, por exemplo, não há fundamento em dízimo. Então, nenhuma denominação quer reforma. Se eles não querem reforma, então prova que tem coisa errada. Então, Lutero teve que ter proteção de um rei, senão eles teriam sido mortos. Eu corro o mesmo risco que Lutero correu. Mas existem alguns pastores sérios que não participam desse jogo, ou todos de alguma forma estão corrompidos? 97% está corrompido. 3% das igrejas evangélicas é que são sérias. É um índice desprezível. Eu sou conhecedor de causa, eu estudo teologia e há mais de 10 anos que eu pesquiso como funcionam as igrejas. Desde as mais conservadoras, tradicionais, como presbiteriana, batista, assembleia, está todos corrompidos. 3% só é que leva a sério. Que fica, repito, um número desprezível, a necessidade é grande de uma reforma. Como iniciar essa reforma, Josias? Como contar com o apoio popular? Você mesmo disse que Lutero contou com o apoio do rei. Você está buscando, tem outras pessoas envolvidas que comungam com você da sua ideia e estão nesse projeto de desencadear essa reforma? No caso de Lutero, ele foi perseguido internamente e foi excomungado. Então, eles iam matar Lutero, um rei protegeu ele, senão ele tinha
sido morto. Ele passou um ano escondido. No meu caso, não vai ser diferente. Nenhum pastor vai querer e vão me perseguir severamente. Eu corro risco de vida. Se eu morrer, não estranho se for um pastor que me matou. Porque, de repente, como o seu pensamento está sendo colocado, você vai tirar, né, vai acabar com esse comércio que você está falando. Logicamente, se a intenção, segundo você, as suas pesquisas dos pastores, é o comércio da fé, então, com certeza, você vai mexer numa cereja aí que eles não querem que mexam. Porque envolve bilhões o mundo evangélico. Se você fizer uma análise rápida na Universal, eu estudo a Universal, a Igreja Universal, há mais de 40 anos. Então, as igrejas é um império financeiro, é melhor do que qualquer uma empresa. Esses empresários de igreja, né, que estão nas igrejas, eles não têm interesse nenhum que haja uma reforma. Então, eu vou ser perseguido da mesma forma que Lutero foi perseguido. Qual foi a coisa mais absurda que você já viu dentro da igreja evangélica? Você podia falar, mesmo que você não viu pessoalmente, mas você viu gravado. Nós temos um caso sério em Recife. As igrejas tornou-se uma monarquia. Certo. O pastor, o presidente, colocou o genro e o genro já colocou o filho como sucessor. Vamos dar exemplo nas Assembleias de Deus do estado de Pernambuco. Então, hoje, é uma monarquia que passa de pai para filho. Isso não é justo. A igreja, ela é dos membros. Para você fundar uma igreja, você tem um CNPJ, é igual formar uma associação. Sim. Então não existe dono. A Assembleia de Deus tem dono. A de Abreu é do pastor Roberto, a de Recife é do pastor Ayrton. Estou dando exemplo no meu estado, mas isso é em todo o estado do Brasil. E é verdade que de uma tal denominação dentro da Assembleia não pode visitar outra, é como se estivesse levando os fiéis ou buscando os fiéis para a sua, tem esse lance também lá dentro? Eles não são cristãos, porque esse comportamento não é de cristão. Ele tem medo por causa do tal do dízimo. Ele não quer que vá para outra igreja para não ficar recolhendo um dízimo lá. Isso é verdade, isso acontece nas Assembleias de Deus. Você falou de dízimo que não era bíblico. Onde é que tem isso que não é bíblico? Porque eles pregam tanto que é bíblico. A 10ª parte da colheita anual que era dado para os levitas e os sacerdotes, isso é uma religião chamada judaísmo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Então, no Novo Testamento, no cristianismo, que eu chamo de ortodoxo e fundamentalista, Jesus Cristo e os apóstolos, nenhum pagou dízimo. Então, eles, um livro de Malaquias que fala sobre a colheita, havia um acordo para mandar a colheita, 10% da colheita anual. Em qualquer Bíblia você vê isso. Então, não tem nada a ver com o cristianismo, com o dízimo no cristianismo. Agora, oferta e doação para manter a estrutura do prédio, isso vai ter que existir. Mas o dízimo, ele é imoral. Deixa eu ver se eu entendi. Não que seja válido você dar parte do que ganha para que a obra continue, digamos assim. Mas não que isso seja bíblico, tem de entregar, porque assim não vai ser salvo, que eles colocam assim, né? Como se a gente estivesse pecando de não dar o dízimo. Ou seja, em sua opinião, eles ficam com o fiel pelo medo, não é pela fé. O medo de ir para o inferno. Exatamente, você está colocando muito bem. Então, ele terroriza, pega no texto de Malaquias, que é no Antigo Testamento, que é a 10ª parte da colheita, e eles mentem, omitem e criam uma situação de terror e dá uma lavagem cerebral que as pessoas ficam repetindo e tem medo e dá o dízimo. O sujeito que toca no dízimo, que rouba a Deus no dízimo, ele vai perder os seus privilégios, porque Deus cerca o homem de privilégios. A verdade é essa. Ele vai começar a andar doente, vai dar tudo errado na vida dele, as portas vão se fechar. Então você tem que devolver o dízimo a Deus, devolver. Você vê que é absurdo, né? Quer dizer, é pelo medo mesmo e já está evoluindo o ganho. A gente vê nitidamente, infelizmente, eu tenho de concordar com você, eu não sei se sua porcentagem de 97% está certa, você é que pesquisa, mas eu vejo uma grande parte realmente dos pastores usando a fé como mecanismo de ganhar dinheiro. Isso aí é um absurdo, porque ele vai pegando os mais fracos, né?
e vai entrando e a pessoa dá o que tem e o que não tem. Eles fazem um negócio. Hoje, abrir igreja é melhor do que montar um negócio. Eu vejo também no outro vídeo aí que você trouxe pra gente, o carnê. Tem um carnê aí, como tem um carnê de Silvio Santos, o carnê tem um carnê da fé. E dos 90, se você dá alguma coisa, aí você está dando, aí você está investindo. Aí você está investindo. Então, esse mês, principalmente, até o último dia desse mês, estou chamando empresários, comerciantes, lojistas, que façam investimento de 10 mil, de 5, de 2, de 1.000, de 500, de 300, 200, de 100. E todo o povo, né, a massa, vem investir a do carnezinho aqui. Isso aí é investimento, isso aí é uma oferta que você está dando. Tá? E devolver o dízimo fielmente, tá bom? Né? E você tocou num ponto muito... Será que realmente você dá para receber? Será que é isso que Jesus quer? Não. Jesus Cristo, Deus não barganha nada. Tem um deputado já da bancada evangélica que ele tem uma proposta, um projeto de lei para ser debitado já em folha. Olha, veja que ponto os 10% vai ficar vinculado. Então, é uma vergonha o que está acontecendo com o cristianismo evangélico no Brasil e tem que se fazer o mais urgente uma reforma na igreja evangélica. Josias, eu gostaria de convidar você aqui para que a gente debata isso vou convidar não sei se nessa próxima terça ou na outra, um pastor, né, tá aberto aqui a TV, um pastor que queira falar sobre isso, né, ou se isentar disso, ou não concordar, ou concordar em partes com você, um padre, um espírita, né, porque a reforma que você fala é só dentro da evangélica ou de todos que cultuam o cristianismo, estão cultuando Cristo de forma errada? É o cristianismo evangélico. Então tem um cristianismo católico e tem um cristianismo evangélico. Certo. Essa reforma dessa vez é no cristianismo evangélico. A católica precisaria de uma segunda reforma, mas não é o meu foco. O meu foco é reforma na igreja evangélica. Então, veja bem, o Lutero ele fez a reforma para exatamente corrigir erros horríveis da igreja católica na época e de repente ele foi ganhando adepto e se corrompeu também, né? Você falou também de um deputado político. Cada vez mais a gente tem representante que se diz evangélico cristianismo e cristão dentro da política. Isso é perigoso. É incompatível. Uma das teses, 33 teses, a tese da reforma. Sua? A reforma na igreja evangélica tem 33 teses. Uma das teses é que não se aceita política partidária dentro da igreja. É incompatível religião com política. Certo. Não, é uma das teses. Quem quiser ser político, seja, mas não pode ter função eclesiástica. Nem fazer campanha dentro da igreja. De jeito nenhum, em hipótese, é um absurdo, é uma vergonha o que esses pastores fazem dentro da igreja. Eles fazem negócio, eles negociam com os políticos, ele diz que tem aquela quantidade de membros e eles tiram vantagens pessoais. Agora são 97% que faz isso. Eu não sei se a porcentagem está certa. Eu sou sincero a você, eu conheço pastores que parecem não participar disso aí. Talvez estejam dentro desses 3% que você fala. Mas então, a TV Cidade está abrindo aí, você que é pastor, você que é padre, mas principalmente pastor, porque o foco dele é o cristianismo evangélico. Mas então, você que é pastor, me ligue para que a gente possa marcar esse encontro, ou para discordar totalmente, ou para concordar em partes, né? Deixe sua opinião também nos comentários, ou no YouTube, no Face, no Instagram. E Josias tem 33 teses, coincidentemente ou não, é a idade de Cristo, que baseia essa sua reforma. E a gente, terça-feira, ou essa próxima ou a outra, eu queria lhe convidar mais uma vez, ou para a gente haver essa discussão na forma bem entendida, ou para que você comece, se você nos der essa abertura, de você
está falando dessas suas teses, dessas 33. Uma ele já falou, né? Que é, de hipótese nenhuma, haver política dentro da igreja. Você concorda com isso? Então, ele vai falar as 33 teses, se você me permitir, e a gente vai marcar com Josias ou para essa terça-feira vindoura, vai depender, porque é o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Igaraçu, tem a empresa dele aí, uma empresa bem sucedida, e a gente tem de ver também a disponibilidade dele. Como for a disponibilidade, a gente cruza aí com o pastor, ou você vem começar as suas teses. Ok, obrigado. Mas dê as suas considerações finais para deixar... Aproveito, são 2 revistas sobre o tema, estou entregando para a Helder, mas espero que alguma dúvida, alguma pergunta, estou pronto para responder. É necessário uma reforma na igreja evangélica. Muito obrigado. Então, está marcado para a próxima terça ou a vindoura. Eu já estou vendo aqui, ó, tem um formato de cruz, tem umas palavras: infidelidade, orgulho, falsidade, nepotismo, inimizades, heresia, mágoa, ódio. Eu vou ler para me inteirar sobre isso aí, para que terça-feira, ou nessa ou na próxima, flua mais essa entrevista, José. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Eu acho que é um tema que a gente precisa abordar realmente, e a TV Cidade está aberta para que você abra esse tema mais amplo e que a gente receba também aqui um pastor para, como eu disse, ou concordar, empate, ou discordar de tudo, né? Ou concordar totalmente. Seria muito bom um pastor para ele confrontar esse tema. É importante. Eu tenho todo o prazer de ter esse diálogo com qualquer pastor, de qualquer denominação. A TV Cidade está aberta. Muito obrigado pela sua vinda para cá. E vamos lá a gente fazer esse debate que é muito importante. Tá bom. Obrigado. Tudo de bom. Delegado.